Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quais os argumentos posso usar para refutar a ideia de que a Bíblia foi inspirada por Deus? Para responder adequadamente esse questionamento, é necessário dividir a Bíblia em partes, em blocos. Você verá que assim fica mais fácil de perceber que a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de livros escritos durante cerca de 700 anos por cerca de 40 autores. Livros mitológicos, essa é uma parte. O Gênesis e o livro de Enoque, esses livros são compilações de mitos sumérios antigos. A civilização suméria é anterior à Bíblia em cerca de 3.000 anos. Curiosidade, o livro de Gênesis entrou no cânone bíblico, o de Enoque não, embora estivesse no cânone hebraico até os dias de Jesus. Depois dos dias de Jesus tiraram o livro de Enoque fora. A história da exclusão deste livro é bastante curiosa, mas não vamos falar sobre isso agora. Os livros históricos de formação do povo de Israel, os livros do Êxodo, Josué, dos reis Samuel e Crônicas contam de maneira épica as guerras e conquistas de Canaã, a atual Palestina. Os livros da lei, Levítico, Números, Deuteronômio, mais de 600 leis, códigos alimentares, preceitos sexuais e explicações minuciosas sobre os ritos de adoração do Deus Yahvé. Há detalhes curiosos, como as fitinhas e tecidos que deveriam adornar as vestes dos sacerdotes oficiantes. Alguma lei curiosa é que não poderia costurar dois tecidos juntos, porque isso era um pecado grave. Os livros proféticos e filosóficos, os livros de Salmo, dos Salmos, Cânticos, dos Cânticos, os Provérbios, Eclesiastes. O livro de Jó também entra nessa classificação. Não é hebreu, provavelmente seja de filosofia grega, contrabandeado para o cânon bíblico, sabe-se lá como. Outra curiosidade, o livro dos Salmos engloba textos oriundos da religião egípcias, como o Salmo 104, uma oração originalmente composta em homenagem ao deus egípcio Atom. Muito bonita, por sinal. Os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Miqueias, etc., esses livros têm toda uma característica comum. Foram escritos antes, durante e após o exílio dos judeus na Babilônia e na Pérsia. São lamentações, julgamentos e promessas de restauração do reino de Israel. Através de um libertador, o Messias, é nesse ponto que começa a se fortalecer a formação do diabo, de clara inspiração do zoroastrismo, a religião persa. Muito importante entender o zoroastrismo e essa dualidade entre um Deus bom e um Deus ruim, e que nós vamos ver que vai entrar depois também nos textos bíblicos, uma cópia do zoroastrismo, Deus e o diabo. Um Deus que faz o bem e um diabo que faz o mal, e que no final o bem vai vencer o mal, mas não se sabe quando vai ser esse final. Assim também é na Bíblia. Livros de histórias pessoais, como livros de Ruth, de Esther, os evangelhos são 4, o livro dos apóstolos, que contam a vida de Jesus e o início do cristianismo, as cartas apostólicas de São Paulo, são os textos de admoestação, conselhos e correções às primeiras comunidades cristãs no primeiro século, a de Paulo, a de Judas e outros. O Apocalipse é um livro profético muito semelhante aos livros de Enoque e Daniel. As visões mirabolantes podem ser descritas como viagens psicodélicas sujeitas a 1000 interpretações, literalmente. Até o pintor Michelangelo tentou interpretar esses textos, o que é bom e o que não presta. Os contos mitológicos são ótimos porque preservam uma visão de mundo da civilização suméria. A história da formação de Israel mistura fatos e lendas. O interessante neste caso é pelo modo de vida dos povos cananeus. Neste caso, são registros preciosos. Ficamos sabendo que havia prostituição masculina em templos cananeus.
Ficamos sabendo dos hábitos alimentares, das roupas, arquitetura e festejos da região da Palestina antiga. Chegamos finalmente ao seu questionamento. Os textos têm inspiração divina ou são retalhos de trabalhos humanos? Muitos textos antigos reivindicam esta paternidade divina. Os Upanishads indianos, muito mais antigos que a Bíblia, ou os textos taoístas chineses. A maioria desses textos contém conselhos virtuosos, bons códigos legais e boas práticas alimentares. Mas tem também incorreções, ambiguidades, contradições internas, às vezes 2 ou 3 relatos diferentes sobre o mesmo episódio. Na minha concepção, os livros considerados sagrados são boas janelas para o passado. Todos eles têm o seu valor, mas querer atribuir a esses livros inspiração divina é um erro. O valor desses livros está no que eles contêm de humano e nada de divino. É isso. Um grande abraço. Tchau.